Fala aí pessoal, no vídeo de hoje venho trazer atualizações sobre a história de Dragon Ball Super, sim, o retorno da história depois de muito tempo. Todos sabem que o autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, passou para o outro mundo, e assim, como uma forma de respeito, a história de Dragon Ball deu uma pausa. O Dragon Ball Super, que é a continuação do Dragon Ball Z. Recapitulando, em 2018, a história do Super acabou na forma de anime, então veio o filme do Broly em 2019, Dragon Ball Super Super Hero em 2022, um filme com outro tipo de animação, uma animação 3D, e que é a continuação cronológica do mangá de Dragon Ball, sim. Quando ele foi lançado, ele se passava após os momentos atuais da época do mangá de Dragon Ball, mas atualmente o mangá conseguiu ultrapassar na cronologia este filme. Afinal, após o Torneio do Poder, teve um arco chamado Moro, mais precisamente o arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, após isso o arco do Sobrevivente Granular, então eles resolveram reprisar o filme do Gohan no mangá, adaptando essa saga, mas antes criaram uma saga inédita a este filme. O futuro de Dragon Ball Super contará com a adaptação do mangá, então é importante saber que antes dos acontecimentos do filme e do Gohan aparecer, Goten e Trunks tiveram uma pequena saga de destaque, então veio o mangá e agora uma nova história, sim. E neste vídeo eu vou falar sobre essa nova história, a continuação canônica dos últimos eventos de Dragon Ball Super, após esse filme do Gohan, que coincidentemente é o mesmo momento que o mangá está. Então se você viu o filme, você tá mais ou menos por dentro, e se você não vê nada há muito tempo, essa é a ordem cronológica. E como que eu sei que a história de Dragon Ball Super voltará? Ultimamente nos vídeos eu tenho sempre passado as fontes para evitar confundir vocês, ou vocês acharem que não é uma informação válida. Basicamente, Toyotaro, que é o mangaka atual de Dragon Ball Super, a pessoa responsável por desenhar os quadrinhos que posteriormente são adaptados para episódios, deu uma entrevista para o Victor Uchida, que é o responsável por ser o mensageiro da equipe oficial para os fãs, ou seja, ele leva as intenções da produção para as notícias através do site oficial de Dragon Ball, o Dragon Ball Official Site, que se você fizer sua pesquisa, você vai achar absolutamente todas as informações da fonte oficial das informações da franquia Dragon Ball. E o Akira Toriyama passou a tocha para o Toyotaro, e o Toyotaro atualmente está desenvolvendo a história de Dragon Ball Super ele mesmo, e ele inclusive nessa entrevista disse que ficou muito feliz porque os fãs japoneses avaliaram a batalha de Goku contra Moro, que se passa após os acontecimentos de Goku contra Jiren, como uma das top 10 melhores batalhas de Dragon Ball, englobando Dragon Ball Z, o próprio Dragon Ball Super antigo e todas as outras. E isso fez ele ficar muito feliz porque foi uma história que ele mesmo desenhou. E o que ele quer dizer com isso? Que ele está feliz porque ele considera que ele mesmo é capaz de fazer uma das 10 melhores batalhas de Dragon Ball, mesmo não sendo o criador de Dragon Ball, o que mostra que está evoluindo nos roteiros e nas ideias. E nessa entrevista para o site oficial de Dragon Ball, ele declarou que a franquia não terminará e que ele retornará em breve, porque agora está em hiato, uma forma de respeito ao Akira Toriyama ter descansado em paz. E quando retornará? Bom, as fontes gringas estão dando especulações, porque muitos deles têm contatos com a equipe da produção. Alguns falam de janeiro, outros falam de dezembro, mas todas datas posteriores ao novo anime de Dragon Ball que vai lançar em outubro, Dragon Ball Daima. Então o Daima deve elevar o hype de Dragon Ball, deixar o Dragon Ball em evidência para enfim retornar o mangá do Dragon Ball Super. Enquanto o mangá original não volta, vocês podem acompanhar as séries de mangás feitos por fãs que estão sendo postados aqui no canal. Vários vídeos muito legais, Dragon Ball After, por exemplo, que conta a história de Kakaroto, Goku, que se tornou do mal. O motivo disso é muito intrigante. Dragon Ball Super X também, uma história muito boa. Broly vs Jiren, um capítulo feito por fã que tem a mesma qualidade do mangá original de Dragon Ball Super. E aqui no canal você vê os mangás como se fosse um episódio, uma coisa realmente interessante para você poder não ter aquela carência de Dragon Ball, de ver as histórias de Dragon Ball, todas com a minha narração, com a trilha sonora do Dragon Ball Z, com os episódios, com as cenas passando na tela, realmente muito legal. E até efetivamente voltar, vou acompanhar com vocês essas histórias, além de postar todas as novidades e outros vídeos diversos, dinâmicos, legais de assistir, para que vocês não precisem ter problema com aquela saudade de Dragon Ball, né, pessoal? Então já deixa o like que é muito importante, ativa o sininho também e clica aqui na tela para você acompanhar alguma dessas séries na história que mais te interessar. É basicamente isso, pessoal. Obrigado pela atenção, pelo apoio de vocês e te vejo no próximo vídeo. Fico por aqui e fui!